Vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de Marcos. Nós acompanharemos a leitura do verso 1 até o verso 12. Marcos 10, de 1 a 12. Marcos 10, de 1 a 12, nos diz assim a palavra de Deus. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judeia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por tantas bênçãos, ó Pai amado, que já temos recebido no culto dessa noite. Pela comunhão dos irmãos, Senhor, pelo testemunho dos nossos irmãos presbítero Eli, Dona Neuza, pelos louvores, por tua presença, Pai, em nosso meio, te louvamos. Por tua salvação e graça, por teu amor infalível sobre nós, te louvamos. E agora pedimos, ó Deus glorioso, que ilumines o nosso coração, de todos nós aqui, Senhor, com o teu Espírito Santo, que a tua palavra fale profundamente às nossas vidas, que sejamos transformados, moldados pelo Senhor, para compreendermos a tua vontade e ter disposição em seguir a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus veio ao mundo com a missão de entregar a sua vida na cruz do Calvário para ser para Deus um sacrifício substitutivo da nossa condenação, para por meio do sacrifício dele termos o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação. Contudo, o Senhor Jesus também cumpriu a função de profeta. E como profeta, ele ensinava a palavra de Deus. E o ensino de Jesus a respeito da palavra de Deus foi muito importante para ajustar interpretações equivocadas e pensamentos indevidos a respeito da palavra àquela época. E o ensinamento de Jesus continua sendo importante para nós hoje, para alinharmos nossa vida conforme a vontade de Deus. Jesus aqui nesse trecho vai trazer a doutrina do casamento. Quando nós falamos de doutrina do casamento, nós estamos dizendo o que Deus estabelece a respeito do casamento, aqui também a respeito de divórcio e a respeito de um novo casamento. Vocês vão perceber nessa noite que esse assunto foi sempre um assunto delicado e até polêmico. É delicado porque toca as vidas, é delicado porque destrói famílias, porque traz sofrimentos a filhos. E assim por diante. Nós vamos essa noite, mais uma vez, nos voltarmos para o ensino da palavra de Deus sobre este assunto. A palavra do Senhor nos ensina que Jesus já havia terminado o seu ministério na Galileia, primeira parte do seu ministério.
Agora ele volta para a Judeia e ele começa a caminhar para Jerusalém. Nesse íntere, as multidões estão reunidas diante do Senhor e Jesus os ensinava sobre muitas questões. Certamente os ensinava também a respeito de casamento. Provavelmente esta não foi a primeira vez ou a única vez que Jesus ensinava a respeito de casamento. Estavam reunidos também com Jesus alguns fariseus, os irmãos lembram bem. Era aquele grupo religioso principal dos judeus e se tornaram os maiores perseguidores de Jesus. Exatamente porque eu falei aqui no início. Porque o que Jesus ensinava sobre Deus, sobre a palavra e sobre a vontade de Deus, muitas vezes confrontava aquilo que os fariseus ensinavam. E eles eram completamente intolerantes quanto a isso, perseguiam Jesus e urdiram até a sua morte. Esses fariseus estavam querendo pôr Jesus à prova e fizeram uma pergunta que os professores gostam de chamar de pergunta de bolso. É aquela pergunta que o aluno prepara para colocar o professor em uma situação complicada perante os seus alunos, né? Quem é professor aqui sabe que tem uns que preparam uma dessa. Jesus estava ensinando sobre casamento, eles fazem então uma pergunta ao Senhor. A pergunta é lícito repudiar a mulher? É lícito entregar uma carta de divórcio à mulher? Esta é a pergunta. E Jesus então, irmãos, vai ter que respondê-los. Por que que a Bíblia fala que com essa pergunta eles estavam colocando Jesus à prova? Alguns motivos aqui. Aquela época, sobre o poder divorciar-se, entre os judeus existiam duas escolas principais sobre esse assunto. A primeira escola era a escola de Hilel. E a escola de Hilel era uma escola que era muito restritiva quanto à possibilidade de um divórcio. Toda a discussão girava em torno de Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 está escrito assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar ir embora. A questão e a discussão era, Moisés então está prescrevendo e permitindo a possibilidade de um divórcio. Porém, a causa que Moisés destaca é se um homem achar uma coisa indecente em sua mulher. A discussão é, o que é essa coisa indecente que o marido pode achar em uma mulher e que justifica então que ele se divorcie dela? E haviam duas interpretações a respeito disso. A escola de Hilel era uma escola muito aberta em relação ao que era essa questão indecente, que permitia um homem divorciar-se de uma mulher. Poderia ser o seguinte: se a mulher arruinasse um prato de comida, era motivo. Eles entendiam que era motivo. A mulher foi cozinhar um arroz, queimou o arroz, eles entendiam, é motivo para o homem poder se divorciar dela. Se ela tecesse uma roupa na rua, se ela falasse com um estranho, veja essa, se ela falasse mal a respeito da família do marido, quando este a pudesse ouvir, acho que não tinha um casado, que fosse uma mulher barulhenta, mas diminuindo o casamento, o qual se definia como uma mulher cuja voz poderia ser escutada na casa vizinha. Um rabino chegou a afirmar que isso poderia significar qualquer coisa que o homem encontrasse na mulher, inclusive se achasse uma mulher mais bonita do que ela. Então essa escola, irmãos, tinha uma ideia muito aberta sobre a possibilidade de divórcio. Praticamente um homem tinha o direito de se divorciar de uma mulher por qualquer motivo. Já a outra escola, que é a escola de Shammai, interpretava de uma forma completamente restritiva. E para eles essa coisa indecente era unicamente o adultério. Portanto, a única possibilidade que um homem tinha de divorciar-se de sua esposa era se ela cometesse um adultério. Sobre uma mulher procurar adultério em relação a um homem, isso era
uma coisa, meus amados irmãos, extremamente rara. As únicas razões pelas quais a mulher podia pedir o divórcio era se o marido contraísse lepra, ela poderia pedir. Se ele se dedicasse a um ofício desagradável, como curtidor de couros. Se ele seduzisse a uma virgem, isso poderia ser fundamentos para, ou se ela o acusasse de ter pecado antes do matrimônio. Essas eram as únicas condições, mas vejam, a mulher em si não podia se divorciar. Se ela visse alguma questão dessa em seu marido, ela teria que pedir para ele que se divorciasse dela. Nós sabemos muito bem que aquela época e aquela cultura, os direitos das mulheres civis eram muito restritos, sabemos muito bem disso. Ainda tem uma outra questão aqui. Então veja, Jesus ia ter que tomar partido de uma outra escola. Mas um outro problema, que alguns consideram um problema maior, é que na Judéia, a Judéia era governada por Herodes Antipas. Herodes Antipas foi aquele Herodes que casou com a sua cunhada. A sua cunhada divorciou-se do seu marido por qualquer motivo e Herodes veio a casar-se com essa mulher. Teve uma pessoa que condenou Herodes por causa disso. Não sei se os irmãos lembram quem foi e qual foi o resultado que ele teve. João Batista disse a Herodes: você cometeu adultério. O que foi que aconteceu com João Batista? Lepro, né? Mandaram matar ele. Então é o seguinte, se Jesus também se colocar contra, ele corre o risco de Herodes mandar matá-lo. Os fariseus eram pessoas assim, pessoas ruins, que queriam botar Jesus, se possível que ele morresse logo. Jesus então responde a eles perguntando: o que está escrito na Bíblia? O que foi que Moisés disse a vocês? O que está escrito na Bíblia? Eles falaram: Moisés disse que pode repudiar, que pode escrever uma carta de divórcio e divorciar-se. Jesus respondeu: Moisés fez isso pela dureza do coração de vocês. Porém não foi assim desde o começo, porque Deus fez macho e fêmea. Por isso deixa o homem ao seu pai e à sua mãe, une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de forma que não são mais não são mais dois, mas são uma só carne. Portanto, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Jesus respondeu dessa forma. E aí foram para casa. O interessante é que o assunto não terminou. Quando chegou em casa com seus discípulos, a Bíblia fala que eles fizeram mais perguntas sobre esse assunto a Jesus. E Jesus disse: qualquer que repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. Ou qualquer que repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. O evangelho de Marcos, ele é um evangelho mais sucinto. Na passagem paralela de Mateus capítulo 19, Jesus diz: qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por uma relação sexual ilícita, comete adultério. Portanto, em Mateus, que é mais completo, Jesus restringe a possibilidade de um divórcio, um novo casamento, a uma relação sexual ilícita. É a palavra porneia, que nesse contexto aqui se refere ao adultério. O que nós podemos então, irmãos, aprender sobre a doutrina do casamento, divórcio, novo casamento, conforme Jesus ensina neste trecho aqui? Primeira coisa, é que esse é um assunto do qual nós vamos ter que estar sempre ensinando ao povo de Deus. A Bíblia fala que Jesus estava ensinando e ele voltou a ensinar. Provavelmente ele voltou a ensinar sobre o assunto do casamento. O assunto do casamento, meus amados irmãos, nunca foi fácil. Desde o primeiro casal, desde Adão e Eva, desde quando o pecado entrou, começou a ter problema. Um disse para o outro: essa mulher que o Senhor me deu, foi que fez isso comigo. A outra já disse: não, tem a ver com a serpente que me enganou. Desde quando o pecado entrou na vida do ser humano, o casamento passa a ser uma questão. É alguma coisa que os pastores ensinam, e o povo faz de conta que não está aprendendo. E você tem que ensinar de novo, porque muitas vezes não é que nós não aprendemos ou não conhecemos, é que nós não nos submetemos.
não nos submetemos. E quando nós não queremos nos submeter, às vezes damos desculpa, dizemos que nós não entendemos, mas na verdade é porque nós não queremos nos submeter. É preciso então ensinar qual é a doutrina de Deus a respeito do casamento. É preciso que os crentes ouçam a doutrina de Deus a respeito do casamento. É preciso que aprendamos o que a Bíblia nos ensina a respeito do casamento. Porque muito se fala sobre casamento o tempo todo na sociedade, mas qual é a doutrina bíblica? Você precisa desejar compreender qual é a palavra de Deus a respeito do casamento, do seu casamento, da sua vida. Jesus está nos ensinando sobre isso. Jesus ensina sobre casamento, dado a importância desse assunto para todas as pessoas. É um dos assuntos mais importantes da vida de qualquer pessoa, o seu casamento. Isso pode determinar o futuro da sua vida, o futuro de toda a sua família. A decisão de casar-se, com quem você vai se casar, como vai ser dirigido o seu casamento, certamente é uma das coisas mais importantes da vida de todo mundo, que afeta a vida de todo mundo de uma forma profunda. Precisamos nos voltar para Jesus, ouvir o que é que Ele está ensinando, meus amados irmãos, a respeito desse assunto. Na resposta então que Jesus dá aos fariseus, quando eles perguntam: Senhor, é lícito divorciar? Alguém pode se divorciar? Por qual motivo é que alguém pode se divorciar? Ensina para a gente, o que é que Jesus tem a ensinar para a gente sobre esse assunto? Ele está ensinando para mim e para você. Está falando sobre nossos casamentos. A palavra de Jesus, meus amados irmãos, ela permanece até hoje. E um destaque aqui eu quero trazer. Primeiramente, nós devemos ler o que a Escritura nos ensina sobre casamento. A resposta de Jesus foi assim: o que Moisés ordenou a vocês? Quando eles perguntaram, pode divorciar? A resposta de Jesus foi a seguinte: o que é que está escrito na Bíblia? Então começo falando com vocês hoje, meus irmãos. Se alguém aqui estiver pensando em divorciar, eu pergunto a você que está pensando em divorciar. Talvez você está se perguntando, vou me divorciar ou não? Posso me divorciar ou não? Devo me divorciar ou não? Eu começaria lhe dizendo o seguinte: o que é que está escrito na Bíblia sobre divórcio? Será que Deus aprova o divórcio? Será que Deus é a favor do divórcio? Não é. Está escrito em Malaquias capítulo 2, verso 16: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Hoje nós vivemos num mundo em que se divorcia por qualquer motivo. Para o Estado brasileiro, qualquer motivo é motivo de divórcio. Se for um divórcio consensual, isso se resolve de uma forma extremamente rápida. Por qualquer motivo você pode se divorciar. Isso é o que diz o Estado brasileiro, mas não é o que Deus diz. E a sua vida, se você é um cristão, se você é um servo de Jesus, ela não é guiada pelo Estado, ela não é guiada pela sociedade, a sua vida não é guiada pela sua vontade. A sua vida, se você é um cristão, é guiado pela palavra de Deus. E a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio. Começa por aí. A palavra do Senhor tem que ser a regra de fé e de prática para a nossa vida. A palavra do Senhor é a regra suprema daquilo que você crê. E a palavra do Senhor é a regra suprema daquilo que você faz. Portanto, Jesus começa respondendo: o que é que a Bíblia ensina? A Bíblia aprova ou não? E a Bíblia não aprova, meus amados irmãos, o divórcio. Segundo lugar, é preciso ter uma compreensão de que o desejo do divórcio é por causa da dureza do coração humano. Quando eles disseram assim: Moisés estabeleceu a possibilidade de divórcio, Jesus. Aí Jesus respondeu a ele:
ele estabeleceu essa possibilidade do divórcio pela dureza do coração do homem. Todo desejo de divórcio é com base na dureza do coração do homem. O homem quer se divorciar do seu esposo, o homem quer se divorciar da sua esposa, a mulher quer se divorciar do seu esposo pela dureza do seu coração. Pela dureza do seu coração. A dureza do coração, meus amados irmãos, nos leva ao pecado. A dureza do coração, o pecado do coração, nos leva ao adultério. Nos leva à falta de amor, à falta de compromisso, à falta de responsabilidade. O desejo de adultério é por conta da dureza do nosso coração. Algumas questões aqui sobre o que significa ter um coração duro. Um coração duro, ele é inflexível, que não se deixa amoldar como um barro ressecado. Se você pegar um barro e ele estiver úmido, a pessoa que trabalha o barro, ela consegue moldar o barro. E esse barro vai mudando de forma. E esse barro toma forma. Ele é flexível. Mas se o barro ficou duro, não tem mais chance de moldá-lo. Um coração duro, meus amados irmãos, é um coração inflexível. É um coração extremamente rígido. Você tem as suas ideias, você tem o seu pensamento e você não muda o seu pensamento. Ainda que isso ofenda o seu esposo, ainda que isso ofenda a sua esposa. Um coração endurecido mais tem a ver com ser insensível como a pedra e como o aço. Se você bater numa pedra, ela não sente dor, ela é insensível. Um coração duro é um coração insensível. É um coração que não sente mais coisa nenhuma. Um coração duro é um coração obstinado e teimoso, que prefere quebrar a ser dobrado. Quando a pessoa tem a sua opinião estabelecida, ela prefere quebrar. É preferível que tudo se acabe, mas eu não mudo de opinião. Um coração endurecido se recusa a admitir os próprios erros e se recusa a pedir perdão. Um coração endurecido também é aquele coração que se recusa a perdoar. Eu não perdoo. Não se deixa ensinar ou advertir por conselhos piedosos, nem de pastor, nem de parente, nem de irmãos. Não muda, mesmo quando sabe que está errado. Coração endurecido. Busca apenas seus interesses e necessidades e esquece os interesses e as necessidades do seu cônjuge. Busca apenas a sua própria felicidade. Eu preciso me libertar desse casamento porque eu preciso ser feliz. Um coração endurecido é um coração de um impulso egoísta, que supera os votos que fez no casamento de buscar juntos a felicidade. Um coração endurecido, meus amados irmãos, finalmente, é aquele coração que não acredita nas promessas de Deus sobre o casamento. Esse aqui é o motivo de se buscar divórcio. Quando alguém está buscando divórcio, é por essa dureza do coração. E aí Jesus vai falar, foi por causa da dureza do coração que houve essa concessão. Talvez se você está pensando em divorciar do seu marido ou da sua esposa, você já parou para saber quais são os verdadeiros motivos que você está sentindo? Pode ser que você esteja com o coração extremamente endurecido. Não ouve conselhos da Bíblia. Não acredita no que a Bíblia fala sobre casamento. Tem gente na igreja, irmãos, que está frequentando a igreja o tempo todo, mas não se dobra ao que a Bíblia ensina sobre o casamento. É como aqueles que ouvem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Não aceita conselho de pastor. Às vezes quando chega na gente, tudo já está acabado. Não se preocupa mais com o outro e assim por diante. Motivo do divórcio é por conta de um coração endurecido. Jesus nos ensina isso. Depois, meus amados irmãos, o Senhor Jesus vai nos ensinar que o casamento é um estabelecimento de Deus, desde o começo da criação e para todo sempre.
Porque ele continua dizendo: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Ou seja, que Jesus vai falar o seguinte: olha, existe uma lei e uma regra que é antes da lei e da regra que Moisés estabeleceu. A lei e a regra do casamento Deus estabeleceu na criação. A lei e a regra do casamento Deus estabeleceu com o primeiro homem, com a primeira mulher, com o primeiro casamento. É a regra que Deus estabeleceu. É preciso entender, portanto, que um casamento é uma instituição de Deus. Nós não vamos cansar de nos falar isso. O casamento é uma instituição de Deus para o bem do homem, para o bem da humanidade. É muito diferente da visão que se tem hoje a respeito do casamento. Alguns os veem apenas como um contrato social. Outros veem apenas como um interesse de cooperação mútua. Outros o desprezam, desvalorizando, casando irresponsavelmente e se divorciando irresponsavelmente. Aí o Senhor, Jesus vai nos ensinar: o casamento é um estabelecimento de Deus entre os homens. Ainda que para nós ele não é um sacramento como é para a igreja católica, no sentido de que quando você casa você recebe mais graça do que alguém que não casa. Para nós não é um sacramento, mas é uma instituição de Deus desde o começo até o final. A doutrina bíblica, meus amados irmãos, ela não é uma coisa que varia conforme o contexto histórico. Existem questões na Bíblia que são históricas e localizadas, por exemplo, como muitas leis do Antigo Testamento. Contudo, o casamento é algo que o Senhor Jesus vai nos ensinar, que foi estabelecido por Deus para todas as gerações. Ele não caduca com a mudança da sociedade, ele não caduca com a mudança dos costumes. O princípio de Deus para o casamento, ele permanece o mesmo desde a criação. Eu ouvi essa semana um historiador muito conhecido no Brasil explicando por que ele virou ateu. E ele disse que um dos motivos dele ter virado ateu é que ele começou a perceber que a Bíblia tinha uma mensagem culturalmente localizada e temporalmente localizada. E ele começava a dizer: eu não posso mais acreditar que o que a Bíblia ensina sobre casamento e divórcio vale para os nossos dias. Esse homem está equivocado. É a dureza do coração dele que fez ele ateu. Jesus está falando que o princípio de Deus para o casamento é desde o começo da criação e vai ser até o final. Por todas as épocas o princípio vai permanecer o mesmo. A questão é: você vai se dobrar aos princípios de Deus para o seu casamento? Mas ainda que você não se dobre, ainda que a sociedade mude, ainda que as leis de Estado mudem, e elas mudam, tá? A lei de Deus vai permanecer a mesma. A lei de Deus sobre o casamento, então, ela vai nos dizer o seguinte: em primeiro lugar, lembrem-se que o casamento de vocês é um casamento que é feito diante de Deus. Talvez você não leve a sério o seu casamento, mas Deus leva muito a sério. Talvez você esqueça dos votos que você fez no dia que você casou, mas Deus não esqueceu dos votos que você fez. Sobretudo se você tem preocupação com o pensamento de Deus sobre você, se você tem preocupação em fazer a vontade de Deus, comece a tirar o divórcio da sua cabeça. Comece a valorizar o casamento, porque é uma coisa estabelecida por Deus. Deus estava presente lá. Deus estava presente lá. Deus, então, irmãos, estabeleceu que o casamento, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Vejam só, irmãos, como eu disse aqui, as sociedades mudam e a concepção social de casamento muda. Por exemplo, sobre casamento hoje, muitos países do mundo, os estados, por exemplo, reconhecem casamentos entre homem e homem e entre mulher e mulher. O fato de um estado estabelecer esse casamento como válido não quer dizer que Deus também está dizendo que esse casamento é válido. E também não pode se impor para a igreja o aceitar como válido. Nós temos que tomar muito cuidado para perceber que quem estabelece para o povo de Deus a regra não é a sociedade, é a palavra de Deus. O desafio da sociedade, da igreja,
vai ser esse: até quando nós vamos resistir mantendo os princípios de Deus? Até quando você no seu casamento vai resistir, fazendo com que a regra para o seu casamento seja a Bíblia e não seja o que todo mundo está fazendo? Então Deus estabeleceu princípios. Jesus vai lembrando para eles: é um homem e uma mulher, primeiro. Depois, sobre o casamento, Jesus ensina que ele é uma ruptura e um encontro. Porque Jesus disse: por isso, deixa o homem pai e mãe. É necessário, irmãos, que haja no casamento uma ruptura com a família antiga para o início de outra família. Nós temos tomado conhecimento de muitos problemas entre casais que não fizeram essa ruptura com o pai e com a mãe. Casaram e continuam dependendo do pai e da mãe. Casaram e continuam sendo diretamente dirigidos pelo pai e pela mãe. E isso traz muitos problemas. A palavra de Deus estabelece essa doutrina e na prática nós temos visto isso. Que aquele homem que quando casou não assume o seu papel de cabeça do seu lar. Que aquela mulher quando casou não assume que agora a sua primeira responsabilidade é com o seu marido. Eles têm problema sério. A Bíblia ensina e a experiência ensina. Quem tem essa experiência aqui sabe do problema que eu estou falando. É preciso que haja essa ruptura. A gente ensina às vezes para o povo: afasta do pai e da mãe. Não, mas está tudo bem. Não afastam. Não afastam. Não acreditam no que a gente diz. Não acreditam no que a Bíblia ensina. O casamento vai à ruína, porque a Bíblia está ensinando. Não faz. É preciso haver esse afastamento. É preciso também haver agora uma comunhão de vida. O casamento não é só um contrato. Jesus ensina. Eles agora unem-se. E eles não são mais dois. Eles se tornam uma só carne. O casamento é a principal expressão de união que pode existir no mundo. Nem mesmo uma mãe que traz o filho à barriga dentro de si, a Bíblia fala que a mãe e o filho são uma só carne. Mas entre o casamento, dizem, se tornaram um só. Casamento é um vínculo que une mais do que uma mãe que traz um filho dentro de si. O casamento, então, meus amados irmãos, exige essa unidade de coração. Exige amor, exige fidelidade, exige compromisso, exige perdão, exige respeito. É um vínculo estabelecido pela intimidade física e sexual, mas que vai muito além disso. É um vínculo que deve permanecer, mesmo se ela não for uma boa cozinheira. Às vezes você casou, né? Estava acostumado com a comida da sua mãe. Às vezes a comida da sua mãe não era nem tão boa, mas você estava acostumado. Era desde pequeno. Às vezes a comida que a mulher fez é até melhor, mas você não gosta. Você tem que ficar casado. Você tem que levar isso a sério. Você tem que permanecer casada com o seu marido, mesmo quando ele for caladão. Você tem que saber que quando você casou, o homem já era calado. Não pense que depois que você casar, ele vai ser muito falador. Então, por um lado, você tem que admitir os erros e perdoar. Você tem que saber das imperfeições e saber perdoar. E por outro lado, você tem que estar disposto a mudar também. Isso tem a ver amor para com o seu esposo e para com a sua esposa. Eu sempre fiz assim, a minha cultura familiar me ensinava a ser desse jeito. A minha cultura familiar me ensina que homem é assim. Homem não cuida da casa. Homem não ensina as tarefas às crianças. Homem não pode fazer expressões de carinho. Meu pai era um homem assim com a minha mãe e eu sou assim também. Tá bom. No dia que ela te deixar, você vai ver. Aí você continua sendo assim também. Você acha que vai ser bom. É preciso mudar. Meus irmãos, pelo amor de Deus, nós não podemos ser igual ao mundo, que as pessoas estão se separando por qualquer motivo.
Nós somos crentes, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus. Nós precisamos nos arrepender da dureza do nosso coração endurecido, quando pensar sobre divórcio. Há uma promessa, irmãos, de uma mudança. Você pode mudar, ore para que ele mude, ore para que ela mude. Compreendo que vocês agora entraram numa aliança, que é uma aliança diante de Deus, onde vocês estão agora unidos. E vocês não são mais um, não são mais dois, vocês são uma só carne. Jesus está estabelecendo o seguinte: o casamento é estabelecido por Deus. Ele é heterossexual, é macho e fêmea. Ele é monogâmico, Deus não fez duas mulheres, Deus não fez dois homens, foi um só. Ele estabelece uma plena união entre os homens, que inclusive simboliza a união entre Deus e seu povo, entre Cristo e a igreja, que é a sua noiva. E finalmente, para Deus, o casamento é indissolúvel, porque Jesus vai dizer: portanto, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Não é a vontade de Deus que haja separação, não é a vontade de Deus que haja divórcio, irmãos. A vontade de Deus é: leve casamento a sério antes de casar. Reflita muito bem sobre a seriedade disso. Não case pensando assim: eu vou casar e se não der certo eu divorcio, não tem problema. Não faça dessa forma. Tenha o casamento por seriedade antes. Reflita. Talvez você não deva casar. A Bíblia fala que existem eunucos. Existem pessoas que se fizerem eunucos. Tem gente que pode dizer legitimamente: eu posso viver solteiro, inclusive para a glória de Deus. Nós temos um exemplo aqui contemporâneo, quer dizer, ele já morreu, não é? Mas John Stott, que foi aquele bispo da igreja da Inglaterra, um homem que abençoou tanto as nossas vidas com tantos escritos, ele nunca casou. Ele disse: vou me dedicar tão somente ao Senhor. Isso é legítimo, mas se você for casar, tenha isso por uma grande seriedade. E depois que casou, aí também muito mais. A palavra do Senhor fala: portanto, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. O que Jesus está dizendo assim: a vontade de Deus é que não haja divórcio. É que mesmo se acontecer um adultério, que possa haver arrependimento, e que possa haver perdão, e que possa haver restauração das relações que são estabelecidas. Essa é a doutrina de Jesus. Sobre novo casamento, a Bíblia fala que quando eles foram para casa, os discípulos, na passagem de Mateus, disseram: Senhor, se é assim, já que só pode divorciar por adultério, e mesmo assim o Senhor ainda quer que a gente perdoe, eles falam lá no texto mais amplo de Mateus: era melhor então que ninguém casasse. Jesus fala: sim, é verdade, não são todos que estão aptos para isso. A conversa sobre o casamento continua. E aqui Jesus vai dizer sobre novo casamento: quem repudiar a sua mulher, a não ser por adultério, e casar com outra, comete adultério. E assim, aquela que repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. O que Jesus está estabelecendo aqui é que a única possibilidade de um novo casamento depois de um divórcio é se a parte que foi traída possa casar novamente. O que Cristo então, irmãos, em essência quer trazer para nós aqui nessa passagem é que era necessário corrigir o mal sexual daquela época. Essa palavra de Jesus para aquela época é para dizer o seguinte: olha, vocês estão levando o casamento de uma forma muito irresponsável. Vocês estão desvalorizando demais o casamento. Sobretudo, vocês estão desvalorizando demais as mulheres. Porque estão tratando as mulheres como uma coisa que você pode pegar. Se você satisfez suas necessidades sexuais, agora você pode dispensar e você pode pegar outra. Se satisfaz suas necessidades, você dispensa. Jesus está falando: vocês não podem tratar desse jeito. A palavra de Jesus era para coibir uma prática, irmãos, de divórcio por qualquer motivo. E essa palavra é muito necessária hoje, onde as pessoas estão querendo se divorciar por qualquer motivo.
A quem só procurava o matrimônio pelo prazer, se devia recordar que também implica uma responsabilidade. A quem viu o matrimônio como um meio para satisfazer suas paixões sexuais, era preciso lembrar e recordar que também era uma união espiritual. Jesus estava edificando uma muralha ao redor do lar. A palavra que fica para nós como cristãos hoje, irmãos, é o seguinte: da mesma forma que os fariseus estavam provando Jesus para ver se Jesus caía em alguma contradição, os nossos casamentos hoje estão sendo provados. Estão sendo provados pela dureza do nosso coração. Estão sendo provados por um mundo que cada vez mais desvaloriza. Estão sendo provados pelas tentações sexuais. Estão sendo provados pelo nosso desejo de independência, pelo nosso desejo de liberdade, pelo nosso desejo de felicidade pessoal. Estamos passando por provações no nosso casamento. A igreja evangélica hoje, o povo crente, tem quase o mesmo número de divórcio do povo que não é crente. Da mesma forma, dentro da igreja, o valor do casamento tem sido altamente diminuído. Nós temos que ouvir as palavras de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós temos que saber, irmãos, que nós precisamos mudar. Nós precisamos nos arrepender no seu casamento. Por que o seu casamento tem enfrentado crises? Será que a culpa é só do seu esposo, é só da sua esposa? Você tem reconhecido os seus erros? Você tem reconhecido a dureza do seu coração? Você tem conseguido se arrepender do pecado que você comete? Você consegue perdoar o seu esposo? Você consegue perdoar a sua esposa? Você está levando em conta o que a Bíblia ensina sobre casamento? Você está trazendo o que a Bíblia ensina como casamento como regra para a sua vida, ou como alguma coisa que você pode relativizar? Meus irmãos, voltem a crer, o casamento é uma bênção de Deus para nós. Deus estabeleceu o casamento para a humanidade como uma bênção. Deus me deu meu marido como uma bênção, a minha esposa como uma bênção. Deus se manifesta no meio do nosso casamento. Se vocês buscarem a presença de Deus, se vocês pedirem que Deus socorra o casamento de vocês, Deus há de ouvir, Deus há de socorrer, Deus há de restaurar. Precisamos crer no poder do Senhor. O propósito de Deus para o casamento é maior do que o mundo está estabelecendo em nossos dias, meus irmãos. Nós podemos ter um casamento abençoado, nós podemos ter um casamento harmonioso, nós podemos ter um casamento restaurado, quando cada um de nós se arrepender dos seus erros, do seu orgulho, pedir perdão pelos seus pecados um ao outro e buscarmos a presença do Senhor. O Senhor há de fortalecer o nosso casamento. Aonde abundou o nosso pecado em nosso casamento, pode superabundar a graça de Deus em perdoar, em restaurar e em refazer. Então que não estejamos como os fariseus buscando motivo para nos divorciar, mas que estejamos nos lembrando da graça e da bênção que Deus nos concedeu com o nosso casamento. Que Deus nos abençoe.